E aí, bora para mais um vídeo? Esse aqui é o segundo vídeo da série de estudo que eu estou fazendo, Construindo o Seu Segundo Cérebro, do Tiago Forte. Esse livro transformou minha vida. Eu estou basicamente no fim do livro e a minha cabeça continua assim, pulsante. É muito interessante a forma como o autor introduz o método Code que ele desenvolveu para você construir o seu segundo cérebro da maneira mais eficiente possível. E é muito interessante as ideias que ele traz também depois da introdução do método Code. Então o livro inteiro assim está fascinando a minha cabeça e vai ser muito legal trazer esse conteúdo para você. Se é a sua primeira vez aqui, eu recomendo que você vai assistir o vídeo 1 dessa série para você entender o que é o segundo cérebro e como ele funciona. Mas se você já leu o livro e quer só recapitular algumas coisas ou ver um outro ponto de vista, fica à vontade, seja muito bem-vindo. O meu canal é sua casa. Fica à vontade, tá bom? Puxa uma cadeira e senta no chão. Vamos começar direto ao ponto. Capítulo 4: capturar. Guarde o que repercute em você. Eu acho incrível porque o método Code, cada palavra, ela já é suficiente para você entender a ideia por trás do capítulo inteiro. Beleza? O título ele já é autoexplicativo, só que no decorrer do capítulo ele vai trazendo exemplos práticos de como ele fazia no dia a dia dele, como ele começou a construir o segundo cérebro, como ele fazia as notas. Então, tudo é um ponto de vista do que é importante para ele. E por que eu estou falando de importância? A primeira frase que já bateu em mim foi: informação não é luxo, é a base da nossa sobrevivência. Ou seja, a gente precisa entender o que de fato é importante para a gente. Ele traz essa ideia da sobrevivência porque, de fato, a informação, se você precisa comer, você precisa aprender como que faz para cozinhar ou como faz para comprar comida, você precisa aprender a trabalhar, né? Uma habilidade para você trabalhar, para você ganhar dinheiro, você precisa aprender a ganhar dinheiro. Então, as informações que você vai adquirindo ao longo da sua vida, elas vão te auxiliando nessa luta diária que a gente tem aí de sobrevivência aqui. O cérebro do ser humano vive nesse lugar de sobrevivência. A gente busca fazer todas as coisas da vida para sobreviver. Então, a informação, ela é a base da sobrevivência. Saber as informações que você guarda para você te auxilia nesse processo de sobrevivência. Fechou? Ele começa o livro, então, dizendo o que não guardar. É muito interessante porque se informação ela é a base da sobrevivência, você não pode acumular qualquer coisa. Você não pode guardar qualquer tipo de informação. Nem todas as informações vão te ajudar. Pensa como se informação fosse um peso, cara. E se a informação errada, ela pesa muito mais. Então, quando você vai alimentando o seu segundo cérebro, se forem informações úteis, que é o que ele ensina no capítulo 4, ele não vai ser tão pesado assim, muito pelo contrário. Esse peso ele vai ficar leve, porque você vai conseguir criar. A partir do momento que você cria, meu amigo, aí acabou. Aí as coisas mudam completamente de perspectiva. Mas o que não guardar então, Felipe? Você não vai guardar nada que seja confidencial, ou seja, senha de banco, qualquer arquivo que você não queira que as pessoas descubram, que elas achem, que elas encontrem. Por mais que o segundo cérebro seja um lugar seguro até, você não vai abrir o seu segundo cérebro para qualquer pessoa, você não vai mostrar para qualquer pessoa. É importante que notas e informações confidenciais tu deixa em um lugar próprio para isso. Fechou? Arquivo especial. Por exemplo, trabalho com design. Eu não vou colocar um arquivo de Illustrator que não abre em qualquer lugar, que precisa de um aplicativo para abrir ele nas minhas notas no meu segundo cérebro. Os arquivos que eu preciso guardar que outros aplicativos vão abrir, eu vou também deixar em um lugar específico para ele. Você deixa no seu computador, você pode deixar em uma outra ferramenta na nuvem. E aí entra também o terceiro ponto que ele traz do que não guardar, que são arquivos muito grandes. Não faz sentido você colocar um arquivo muito grande dentro do seu segundo cérebro. Tu vai colocar, por exemplo, na nuvem ou no Drive, no qualquer lugar que você, né, utilize, o iCloud, enfim, não sei qual que você está utilizando, mas você vai colocar arquivo grande lá. E por fim, ele pergunta, né, as outras pessoas terão acesso a esse material? Se tiver, não entra no segundo cérebro. Por quê? Vamos supor que eu tenho um documento que eu vou compartilhar com pessoas da minha empresa, pessoas da minha equipe. Eu não vou
compartilhar o meu segundo cérebro para as pessoas entrarem ali dentro, verem os meus conteúdos, verem tudo que eu estou estudando, todo o meu conhecimento, que é valiosíssimo, e tá lá misturado o projeto, as coisas que são importantes para essa equipe, para esse grupo ou para a empresa. Então a gente vai utilizar outra ferramenta para poder colocar os arquivos, documentos, notas que serão compartilhados. E aí ele traz logo em seguida, então, o que capturar. O que a gente vai capturar? A gente vai capturar a história. Eu acho muito legal porque são histórias suas ou de outras pessoas. As histórias, elas são poderosas para você criar uma narrativa, para você criar uma nova ideia, um produto, um texto, ou muitas vezes ela funciona também no seu trabalho, cara. Eu sou muito fã da história, a história conecta as pessoas. Então você vai colocar história, por exemplo, insight. Tu tá lá, deu um insight, cara, ele fala muito, ele bate muito na tecla. Você tá tomando banho, teve insight, você sai do banho, já anota esse insight. Você vai criar uma nota. Fechou? Terceiro ponto, reflexões. Ou seja, você está lá refletindo sobre a vida, anota uma reflexão. Memórias. História, pensa comigo. História é uma parada completa. Você vai pegar algo que você viveu na sua vida e você vai narrar esse marco na sua vida do início, meio e fim. Agora, memória seria só um pedaço de uma história que você acha interessante, uma memória que você, pô, eu lembro quando meu pai fazia tal coisa comigo, quando a gente ia para um parque, quando a gente ia não sei aonde. Se você acha importante guardar isso aí, guarde a memória. E, por fim, devaneios. Ele fala que você tem vontade de escrever alguma coisa ali, você, do nada, deu aquela louca, sabe? Nossa, tive uma ideia aqui. Vai lá, escreve. Você quer escrever? Eu, por exemplo, meus devaneios, eu acho que são os meus sonhos, cara. Eu não sei para que eu vou utilizar, mas eu acho legal e eu acabo escrevendo meus sonhos. Para mim, encaixou nesse lugar de devaneios. Qual que é o critério que ele usa para poder capturar, tá? Ele vai usar um critério de 4 pontos. São 4 critérios que ele utiliza para você capturar as ideias. O primeiro critério é: isso te inspira? Cara, se isso te inspirar, se aquilo que o insight que você teve te inspira, anota. Se a história que você teve, que você escutou de alguém, ou uma história sua, te inspira, anota. Qualquer coisa que te inspirar, tu vai anotar. O critério de captura número 2 é: isso é útil? Cara, se não for útil, não tem por que guardar. Se algo não é útil e você guarda, você se torna um acumulador. Tem muita gente que vive isso no dia a dia, em coisas materiais. Começa a acumular um monte de coisa que nunca vai usar e tem lá um quartinho da bagunça que tem um monte de coisa que não usa. Isso vai acontecer no seu segundo cérebro se você não guardar informações, somente informações úteis. Terceiro ponto, isso é pessoal. O seu segundo cérebro, ele é uma ferramenta pessoal, cara. Tu vai colocar coisas pessoais ali dentro. Se for impessoal, dependendo do que for, pô, é uma informação interessante, é alguma coisa de outra pessoa que é útil, tá seguindo os outros 2 critérios? Ok. Mas se não segue os outros 2 critérios e não for pessoal, não anota. Quarto ponto, isso é surpreendente? Ele bate muito nessa tecla. Se for algo que te surpreenda, se for algo que, meu Deus do céu, isso aqui é mind-blowing, vai lá e anota também, tá? Óbvio que podem ter outros critérios para você anotar. Isso daqui é um ponto de vista dele, tá? O autor, ele traz isso daí como uma verdade para ele, que funciona para ele. Se você encontrar outro critério, fica à vontade. Uma outra coisa que eu achei muito legal, cara, antes de entrar nos critérios, mas que eu quis trazer aqui para você, é que ele fala que Feynman, que é um ganhador do Prêmio Nobel, ele desenvolveu uma técnica que ele chama de as 12 perguntas favoritas. E por que eu falei sobre isso, né? Depois de falar sobre o capturar. Quando você tem 12 perguntas que você ainda não tem resposta, já maquinando ali na tua cabeça, você anota 12 perguntas que você ainda não tem resposta. Cara, eu como emagrecer comendo muito. Você quer descobrir como emagrecer comendo muito, mas você ainda não encontrou essa forma. Tu vai guardar essa pergunta. Tu pode fazer, inclusive, uma nota. Foi uma coisa que eu comecei a fazer. Uma nota das 12 perguntas favoritas. E aí, beleza.
Por que que ele traz essa ideia, cara? O Feynman, ele criou essa técnica e ele descobriu que isso auxiliava ele durante as conversas com outras pessoas, durante as anotações dele, durante os estudos, a encontrar respostas criativas para essas perguntas. É importante que sejam perguntas que não tenham uma resposta só, que possam ter mais de uma. Isso vai aguçar a sua criatividade e é mais uma coisa que você pode começar a capturar. Então, como emagrecer comendo muito? Tu tá conversando com o personal trainer, ele te dá uma dica. Pô, legal, você vai lá e anota. Tu tá conversando com uma nutricionista, ela vai lá e te dá uma dica. Tu vai lá e anota. Você já tem aquela pergunta preparada. Então é mais uma coisa que você pode ter aí no seu arsenal para poder guardar e capturar e colocar no seu segundo cérebro, tá? Quais são os benefícios surpreendentes de externalizar os nossos pensamentos? Cara, eu trouxe essa headline do livro porque isso é o que mais tem ajudado. Então isso aqui tocou em mim, tá? Tocou no meu íntimo, cara. Por quê? Um dos benefícios maiores que ele traz é que existe um estudo, tá? Um artigo sobre escrita que fala o seguinte: traduzir eventos com alta carga emocional em palavras leva a profundos impactos sociais e psicológicos e a mudanças neurais, tá? Esse é só um pedacinho do artigo que reforçou o que tem acontecido na minha vida. Eu escrevo todos os dias de manhã um journaling, eu tenho um diário. E isso está transformando a minha vida, velho. Isso está mudando completamente a forma como eu estou lidando com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com a minha ansiedade. Está me ajudando a vir produzir conteúdo aqui para você, porque eu chego de manhã e falo, cara, eu não sou capaz, eu não consigo, eu escrevo tudo aquilo que está me fazendo mal e no fim eu olho e falo, cara, isso aqui não é verdade. Eu vou continuar fazendo o que tem que ser feito e o que eu me propus a fazer. E um outro negócio legal também é que cientistas descobriram que, ao ler, falar e escrever, mais de uma parte do cérebro é ativada, aumentando a chance de memorização. Ou seja, tu teve uma ideia, tu escreve, tu pensou e tu escreveu. Se você ler ali ainda, meu parceiro, vai ativar várias partes do cérebro, duas partes do cérebro, que vai aumentar a memorização. Então, o segundo cérebro ele já é uma ferramenta de memorização. Mas se aquilo é importante, se aquilo é útil, se aquilo te toca, automaticamente você vai acabar lembrando daquela informação com mais frequência. Toda essa ideia por trás do capítulo 4 de guardar é para você ter uma ferramenta que vai auxiliar na sua memorização. Você não pode confiar 100% no seu cérebro. Então, um segundo cérebro é a sua memória externa, é teu HD externo. É onde você vai colocar informações importantes, úteis, surpreendentes, informações que são valiosas para você, num lugar que você vai poder buscar com frequência. Ele vai ensinar nos próximos capítulos técnicas de organização, técnicas de destilação, técnica de expressar, que é a continuação do método Code. Então, próximo capítulo, a gente vai falar sobre organizar. Cara, esse capítulo aqui me surpreendeu porque estourou minha cabeça. E para finalizar, cara, esse vídeo, antes de pedir para você, ou já pedindo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, se inscreve, cara. Eu tô feliz que eu tenho 3 inscritos, bro. Isso aí já tá me deixando assim, com vontade de fazer mais vídeo. Então imagina no quarto, quinto, sexto. Me ajuda a construir esse canal, que eu vou ajudar você a construir uma nova vida, uma nova mentalidade. Fechou? Mas quando você anotar as suas notas, quando você colocar lá suas anotações, criar suas notas, colocar as informações para fora, você não vai olhar para aquilo naquele momento, tá? Existe uma questão que é muito importante que o autor fala em todo momento do livro, sim, que o intuito do segundo cérebro é te auxiliar a você ser mais produtivo, a você ser mais criativo. Então, se você perder muito tempo anotando as ideias que tem na sua cabeça, você vai gastar energia com algo que não é tão importante quanto criar, tá? O autor ele fala muito de você criar. Nos últimos capítulos, nas duas últimas letras do método Code, é basicamente esse lugar de criação, tá? As duas primeiras é guardar, é armazenar, e as duas últimas são o momento de criação, mas que para o autor é a parte mais importante. Então ele fala mais de uma vez nos outros capítulos, anote o que você tem que anotar, mas não olhe naquele primeiro momento, tá? O que que tu vai fazer? Tu vai anotar, vai deixar uma pastinha lá de anotações e depois você vai ver aquela anotação.
Faz sentido guardar? Faz sentido não guardar? Se faz sentido, você guarda, se não faz sentido, você apaga. Vai ter mais técnica que eu vou ensinar para você nos próximos vídeos, porque são os próximos capítulos e esse vídeo era somente isso. Fechou? Se você gostou, continua aqui, aciona o sininho para você receber o próximo vídeo. E aí você acompanha essa série ao vivo, enquanto eu estou postando você já vai receber, ao vivo não, né? Mas você bateu ali no YouTube, você já assiste e me acompanha o mais rápido possível. Era isso que eu queria dizer. Tô aprendendo ainda, viu? Mas eu agradeço você pela paciência de ter chegado até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.